Vitoriana foi o período de reinado da Rainha Vitória, que foi entre junho de 1837 a janeiro de 1901. Bom, nós sabemos que nessa época haviam várias coisas bizarras que eram tidas como comuns. Já temos até 2 vídeos aqui no canal relacionados a esse assunto. Mas é importante a gente ter em mente que nessa época era comum que as pessoas morressem de tuberculose e algumas outras doenças, e isso era tratado como completamente natural. Tanto que por isso que nessa época haviam tantas assassinas em série que conseguiam ficar atuando por muito tempo, envenenando as pessoas, porque era tido como comum a morte por várias doenças. Bem, a miséria fazia parte da população. Todos viviam, a maioria das pessoas vivia em extrema pobreza, a não ser os burgueses. Então, além da população em geral conviver com a fome e vários tipos de doenças, havia a ascensão do moralismo e do conservadorismo por toda parte. Então, todos os hábitos deveriam ser puritanos. Aqui, com base nisso, alguns costumes daquela época podem ser considerados bem estranhos hoje em dia. Um deles é em relação à higiene da população. Então, é sobre isso o nosso vídeo de hoje, como tá aí na capa do vídeo. Vamos falar um pouco sobre a higiene na era vitoriana. Eu sou a Camila e vocês são muito bem-vindos aqui no canal Jomila. Antes de começar, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui e deixe seu like agora no comecinho do vídeo, que ajuda muito a gente. Naquela época, as ruas eram completamente imundas. O esgoto era a céu aberto e todo quanto é tipo de sujeira ficava espalhado pelas ruas da cidade. Além disso, os rios eram extremamente poluídos e, assim, era de lá que as pessoas tiravam a água para beber e para alimentos, não tinha de outro lugar. Então, isso fez com que muitos habitantes ingleses morressem. Para você ter uma ideia, na década de 1860, toneladas de dejetos fecais eram despejados no rio Tâmisa. Então, como eu disse, como não havia água potável, os rios das cidades eram a única água que eles poderiam utilizar. Então, muitas pessoas morreram de cólera, febre tifoide, de desinteria. Infelizmente, isso era mais uma coisa comum na era vitoriana. Então vocês devem ter alguma dúvida em relação a como tanta sujeira ficava espalhada pela cidade. Bem, naquela época não existia vaso sanitário. Então, quando as pessoas queriam defecar, elas utilizavam penicos. Só que, além disso, muitas das vezes, muitas mesmo, as pessoas defecavam e jogavam os dejetos pela janela. Então, vocês agora entendem por que as ruas eram tão sujas. E, além disso, era considerado comum que as casas fedessem a urina e a sujeira. Era mais uma coisa do dia a dia deles. Mas, então, ainda bem que os banheiros públicos começaram a ser inventados. Então, foram diminuindo o uso dos penicos. Esses banheiros eram mais como fossas que eram um lugarzinho fechado com um buraco, que infelizmente em alguns lugares ainda existe esse tipo de banheiro, mas naquela época já era algo muito bom, né? Bom, como a gente já entendeu que o povo, além da sujeira do dia a dia que ficava espalhada pela cidade, jogava fezes pelas janelas lá na rua, dá pra imaginar que os vestidos, que era a roupa que se utilizava, que as mulheres utilizavam, devia ficar imundas, nas barras, porque eram vestidos bem longos. Só que assim, não era comum que esses vestidos, vocês podem ver imagens que eram vestidos bem cheios e bem pesados. Então, esse tipo de vestido não era frequentemente lavado. E quando eles decidiam lavar a roupa, eles tinham alguns costumes, alguns materiais que eles utilizavam para limpeza eram um tanto peculiares pra gente hoje em dia. Então, para limpar roupas sujas de sangue, eles usavam querosene. Para retirar manchas de óleo, eles esfregavam a roupa com giz. Mas o costume mais estranho era o de uso de urina para branquear as roupas, e eles fizeram isso quando descobriram que continha amônia na urina. Então, eles usavam isso para deixar a roupa mais branca e sem manchas. Depois de vocês saberem que eles não tinham um vaso sanitário, que as ruas eram imundas e que eles usavam água contaminada para alimentação e tal, vocês devem estar curiosos sobre o banho deles. E era assim:
Na era vitoriana, a gente tem que ter a noção de que, para eles, era tudo muito diferente do que a gente entende hoje em dia. Lá na era vitoriana, as pessoas achavam que se lavar não era uma coisa saudável. Eles acreditavam que a imersão em água, principalmente água quente, faria com que as doenças entrassem no corpo. Então a galera tinha uma crença de que as doenças eram transmitidas por maus ares, que entravam pelos poros, então por isso usavam roupas que cobrissem o corpo ao máximo e evitavam banhos de imersão. Mas quando esse banho de imersão acontecia, era utilizada uma tina, barril com água ou banheira. Banheira é mais para quem era rico. Aí eles entravam, né, nesse lugar para tomar banho, só que o banho era realizado sem tirar as longas roupas de baixo. Tudo tem a ver com aquela ideia do moralismo, né? Tudo as pessoas acreditavam que tinha alguma coisa errada, que Deus ia castigar, que era pecado. Tudo coisa que a igreja ia colocando e as pessoas iam acreditando. Ainda em relação à limpeza e ao aroma corporal, naquela época não existia desodorante, certo? O cheiro de CC era uma coisa comum e aceitável pela sociedade. A maioria das pessoas não se importava em estar fedendo assim perto de outras, e então o desodorante só foi inventado por volta de 1880. E foi quando começou a incomodar demais, né, o cheiro ruim. Então, os ricos começavam a utilizar perfumes bem fortes para tentar mascarar o odor. Só que, obviamente, isso não dava certo. Então, em 1888, o primeiro desodorante foi fabricado e a marca era Moon e as pessoas começaram a comprar. Em relação à higiene dental, como não existia desodorante, banho não era tão comum, então dá para se imaginar que também a higiene dental não era uma coisa pensada tão necessária por eles. Tem vários motivos. Vamos lembrar também que a população, a maior parte das pessoas, viviam em extrema pobreza. As pessoas não tinham nem dinheiro para comprar comida, quanto mais comprar alguma coisa para fazer higiene dental, né? Quando inventaram um tipo de creme dental, as pessoas preferiam comprar comida do que comprar isso. Era óbvio. Quem não ia fazer essa escolha, não é? Mas outro detalhe também é que a higiene não era uma coisa, como eu disse, tão exigida. A maioria das pessoas tirava os excessos de comida com as unhas. A pasta de dente, quando foi inventada, ela só foi usada, né, pelos ricos. Pessoas pobres, quando queriam fazer a higiene dental, utilizavam pó de giz, fuligem e até chocolate em pó. Algumas pessoas também utilizavam Apple para limpar os dentes. E se eles precisassem realizar alguma cirurgia, eles iam até ferreiros ou açougueiros. Por último, aqui do nosso vídeo de hoje, em relação à alimentação deles, claro que está relacionada à higiene. A alimentação deles frequentemente espalhava muitas doenças. A venda de alimentos em péssimas condições era comum, mas as pessoas vendiam os alimentos já estragados ou quase estragados sem os compradores saberem. Isso acontecia muito com o pão e com a carne. E o leite, como não era pasteurizado, ele frequentemente espalhava tuberculose, e uma coisa que as pessoas utilizavam muito para tentar manter os alimentos frescos era arsênico, o poderoso veneno mortal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e de mandar para amigos se vocês acharem que eles vão gostar. E deem uma olhadinha no nosso outro canal, que é sobre assassinos de séries e tudo mais. O link vai estar na descrição. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.